Apocalipse capítulo 7. Nós tivemos um probleminha aqui, o pastor estava me explicando, queimou as duas lâmpadas aqui, né, pastor? Ficou meio escuro para eu ler aqui, mas mesmo assim, vamos tentar aqui com óculos. Vou precisar da luz do pastor aqui, né, pastor? Dos pastores. Mas vai dar para ler sim. Então, Apocalipse capítulo 7, para quem não sabe, para quem está chegando agora, só uma breve informação, nós estamos estudando aqui, e vamos seguir até o final do ano, o estudo do livro do Apocalipse, capítulo a capítulo, cada quarta-feira um capítulo. Estudamos até agora, até o capítulo 6, hoje vamos estudar o capítulo 7, verso a verso. Então, se você tem vontade de conhecer esse livro tão misterioso para algumas pessoas, não perca daqui para frente, siga conosco, porque estamos no capítulo 7 e vamos até o 22. Então ainda tem muito Apocalipse pela frente. Não perca, traga amigos, nós estamos ainda praticamente no início, né? E essa noite então nós vamos estudar o capítulo 7. Quero fazer aqui uma outra breve explicação. Você vai ver uma coisa curiosa, a Bíblia é assim, a Bíblia não tem exatamente uma sequência lógica, ou uma sequência cronológica, não é assim, a Bíblia não foi um livro escrito dessa maneira. E nós vamos ver, estudamos na semana passada o capítulo 6, e vimos, alguém consegue se lembrar, semana passada não, na retrasada, alguém consegue se lembrar, eu mencionei aqui, nós estamos vivendo num determinado tempo, alguém consegue se lembrar no capítulo 6 exatamente onde está o nosso tempo? Entre os versos 13 e 14. Mais para frente vocês vão entender por quê. Nós estudamos todo o capítulo 6, mas eu disse aqui que as profecias até o verso 13 do capítulo 6 já se cumpriram. Do 14 em diante ainda não se cumpriram, estão para se cumprir. Interessante. Aí vem o capítulo 7, é como se ele abrisse um parênteses. O capítulo 7 abre um parênteses no 6º selo, para comentar o que nós vamos estudar essa noite, e aí o capítulo 8 vai tratar do 7º e último selo. Interessante isso. Abre um parênteses entre o 6º e o 7º selo, entre o capítulo 7, e vocês vão ver a importância, por que a Bíblia abriu um capítulo só para fazer esse parênteses e comentar isso. Vocês vão ver a importância. Era tão importante para Deus que ele resolveu abrir um capítulo só para falar desse assunto. E você vai ver o que eu e você temos a ver com isso aqui. Tá? Então, capítulo 7, vamos ler o verso 1. E diz assim: Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma para aqui. Estão cansados de saber que o livro de Apocalipse é todo escrito em símbolos. Portanto, não vai ser diferente no capítulo 7. Cabe a nós apenas usar a Bíblia para desvendar os símbolos, e já temos visto até aqui que é simples. Está tudo na Bíblia, está tudo explicado. Aqui de novo. Aqui diz que depois destas coisas. Quais coisas? Eu já expliquei. Dos acontecimentos que se sucederam até o verso 13 do capítulo 6. Lembra-se? Sol, lua, estrela, dia que escureceu, noite, estrelas que caíram. Lembra aqueles eventos físicos? Depois destas coisas, diz a Bíblia que agora vai acontecer isso aqui, do capítulo 7. Antes da volta de Jesus, porque o que começa a acontecer no verso 14 já é praticamente a volta de Jesus. Os fatos que antecedem a volta, o dia da volta de Jesus. O dia da ira de Deus. Então, entre uma coisa e outra, começa a acontecer isso que ele vai relatar aqui, depois destas coisas. E ele começa usando os símbolos. Quais são? Primeiro ele diz que os 4 cantos da terra. 4 cantos da terra. Quais são os 4 cantos da terra? Os 4 pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Os 4 cantos da terra. Diz que tem 4 anjos fazendo o quê? Retendo o quê? 4 ventos. Então, linguagem simbólica. 4 anjos poderosíssimos, ou com uma mensagem, ou uma função muito poderosa, uma tarefa, melhor dizendo, muito poderosa. Qual é que Deus incumbiu a esses 4 anjos? Reterem, segurarem os 4 ventos.
nos 4 pontos cardeais. Olha, gente, a gente às vezes perde a dimensão do poder que os anjos têm. Quantos anjos para segurar os 4 pontos da terra? Só o rapto. Precisa de mais? Só 4 anjos para essa tarefa, a terra toda. Eles vão cuidar da terra toda. A função deles é reter os 4 ventos. Veja, isso naquele período, no período que nós estamos vivendo. Estão lembrados? Isso está acontecendo hoje, entre o verso 13 e o 14. O que são esses ventos? A Bíblia explica. O que são ventos em profecia? Estudamos aqui com o pastor Luiz Gonçalves. Quem se lembra? Primeiro dia do nosso estudo. Ventos são guerras, agitações, conflitos políticos, agitações, ventos, guerras. Estudamos aqui com ele. Portanto, esses 4 anjos estão retendo o quê? As guerras. Olha a importância do que nós estamos aprendendo. Nós estamos vivendo num tempo de guerras. Hoje, se os Estados Unidos apertassem um botão e jogasse algumas bombas atômicas, o que aconteceria com o mundo? Acabou. Por que isso não acontece? Porque o Bush é um cara muito equilibrado? É por isso que não acontece? A Bíblia deu a resposta. Por que não acontece? Porque Deus não está permitindo. Tem 4 anjos fazendo o quê? Segurando, para que as guerras não destruam o mundo hoje. Não fosse a ação desses 4 anjos poderosos, e o mundo já teria se autodestruído. Sim ou não? Não falta poder bélico, armamento para isso. Não falta gente irada, desorientada para fazer isso. Não faltam loucos para fazer isso. Só não fazem porque Deus está no comando e disse: por enquanto, não. E colocou 4 anjos para controlar isso. E tem gente que pensa que Deus está fora, está ausente, que Deus não está nem aí e que o homem é que está comandando. Aí você abre a Bíblia, estuda isso essa noite, vai para casa e começa a pensar: meu Deus, que coisa impressionante. Por que o mundo já não terminou? E tem gente que fala assim: o mundo vai terminar na 3ª Guerra Mundial, na 4ª Guerra, que vai ser a Guerra Atômica. A Bíblia diz: não vai não, porque Deus não está deixando. O mundo vai terminar do jeitinho que Ele falou que vai terminar, quando Ele determinar, do jeito dele. O homem não pode fazer nada para mudar isso. Então, a primeira coisa que a gente aprende essa noite, nós que estamos aí ouvindo os videntes, as profecias humanas, o mundo vai terminar numa guerra atômica? Segundo esse livro, não vai. Só que o problema tem um probleminha: esse livro não errou nada até hoje. Não vai não, porque tem 4 anjos retendo as guerras nos 4 pontos da terra. Ou seja, como é que a gente lê esse verso? Os anjos estão impedindo as guerras em todo o mundo, em todo o planeta. São os anjos que estão fazendo isso. Por mais que a gente assista os noticiários e tem horas que a gente fala: puxa vida, será que dessa vez não vai não? Os anjos estão retendo os ventos por um tempo apenas. Por um tempo determinado por Deus. Essa é a missão que foi confiada a estes anjos, senão já teriam destruído a nossa civilização. No momento em que os anjos terminarem a sua tarefa e Deus determinar que eles soltem, deixem as coisas acontecerem, virá o fim. Simultaneamente, nós vamos estudar o que vai acontecer simultaneamente quando os anjos se afastarem, no capítulo 16. Simultaneamente com isso, não sei se alguém pode dizer o que vai acontecer simultaneamente. Isto, as 7 últimas pragas. Isso nós vamos estudar no capítulo 16 de Apocalipse. Estamos no 7. Se você quiser saber o que é isso, você não pode faltar até o 16. Para você entender o que vai acontecer já, porque nós estamos falando do nosso tempo, gente. Portanto, é uma coisa que você precisa saber. O que são as 7 pragas que Deus promete derramar sobre o mundo no nosso tempo? Você não pode. Ou é mais importante ficar em casa vendo a novela? Não é melhor você saber o que vai acontecer no nosso tempo? Está prometido por Deus as 7 pragas, mas isso é no capítulo 16. Enquanto estes anjos estão retendo os ventos, as guerras, por que eles estão fazendo isso?
Deus tem uma outra missão para desempenhar neste momento, enquanto os anjos retêm as guerras. Que missão é essa? Nós vamos ver a partir do verso 2. Por que isso está acontecendo? Tem uma finalidade. Verso 2, Deus vai dizer o que está acontecendo paralelamente no nosso tempo, debaixo dos nossos olhos. Presta atenção, olha só. Verso 2. Vi outro anjo, não é nenhum dos quatro primeiros que estão segurando os ventos. Agora é um outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o quê? O selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Verso 3, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos o quê? Selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Amigo, presta atenção. O que este anjo que sobe do sol nascente, o que ele está fazendo enquanto os 4 estão segurando as guerras? Ele tem uma missão importantíssima. Vai fazer o quê? Selar na testa os verdadeiros servos de Deus. E ele tem o selo do Deus vivo. Agora nós precisamos descobrir pela própria Bíblia, não por um chutômetro, não por um exercício de adivinhação. Temos que deixar a Bíblia explicar o que é o selo do Deus vivo, que será colocado na testa como um selamento para selar, marcar o verdadeiro povo de Deus. Ou seja, as pessoas que estiverem vivendo nesse tempo que nós estamos estudando, que é o nosso tempo, estão sendo o quê? Seladas. Você sabia disso? Você e eu estamos sendo selados por esse anjo, enquanto o mundo não é destruído. Há um trabalho de selamento com o selo do Deus vivo. E nós temos que descobrir o que é isso. O que é o selo do Deus vivo? Se eu e você não tivermos, não estamos dentro do povo de Deus, que será salvo. É preciso descobrir. E aí, então, agora você vai abrir a sua Bíblia junto comigo. Marca essa página aqui. Nós vamos voltar para Apocalipse 7. Vai lá no segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 31. E vamos ver o que é o selo do Deus vivo. Êxodo 31. Êxodo 31. Você vai ler comigo os versos 16 e 17. Êxodo 31, versos 16 e 17. Diz assim: os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será o quê? Um sinal para sempre. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. O que é o sábado disso aqui, entre Deus e o seu povo? Um sinal. Vamos ver isso melhor? Avança para o livro de Ezequiel. Ezequiel, antes de Daniel, no Velho Testamento. Bem antes de Daniel. Vamos deixar a Bíblia explicar um pouquinho melhor isso. O que é esse sinal colocado no sábado, que Deus colocou no sábado? Ezequiel capítulo 20. Ezequiel 20. Leia comigo Ezequiel 20. Primeiro leia comigo o verso 12. Ezequiel 20, verso 12. Diz assim: Deus, verso 12: também testei os meus sábados, para que servissem de quê? Sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Deus colocou no seu povo, através da guarda do sábado, aquele que guarda o sábado recebeu o quê? Um sinal, que é um sinal de quê? De santificação. Eu aprendi, e curiosamente a minha área profissional como advogado, eu trabalho com marcas e patentes. E a marca nada mais é do que um sinal que se coloca num produto. É uma marca. Sinal é uma marca, um selo é uma marca. Qual é o selo? Qual é a marca de Deus segundo a Bíblia? É o sábado. É um sinal entre ele e o seu povo, um sinal de santificação, mas é um sinal de mais uma coisa também.
Ezequiel 20, olha o verso 20. Ezequiel 20, 20 diz assim: santificai os meus sábados, e servirão de quê? Sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o quê? O vosso Deus. Deus estabeleceu um sinal com o seu povo, uma marca, um selo. Então, respondendo o livro lá de Apocalipse, qual é o selo de Deus na Bíblia? O sábado, amigos. É o sábado. Agora vamos voltar lá para o capítulo 7 e você vai ver como é que a Bíblia trata isso no Apocalipse. Ela vai explicar melhor como é que acontece esse selamento. Como é que é esse selamento no tempo em que nós estamos vivendo. Vamos lá. Verso 2 diz que viu um outro anjo subir do céu. Este outro anjo vai fazer esse trabalho de selamento do povo de Deus. Vai marcar o povo de Deus na testa. Por que na testa? Se o selo de Deus é o sábado, se é o sábado, por que esse dia é marcado na testa? Porque na testa aqui é símbolo de quê? Onde eu estou botando a mão? Pensamento, consciência, raciocínio. O que a Bíblia está querendo dizer? Que a guarda deste dia tem que ser compreendida pelo cristão e tem que ser guardado de maneira consciente. Ele tem que entender o significado de guardar o sábado. Significa que eu estou recebendo o sinal de Deus. Estou sendo marcado como povo de Deus. Esse é um selamento. Por isso, quando fala de testa, a linguagem é simbólica, não é literal. Nada no Apocalipse é literal. Então, o sinal na testa não é que vai riscar a minha testa, que eu vou escrever sábado na minha testa. Não. Quer dizer que através do meu entendimento, da minha consciência, eu vou entender, no tempo em que eu estou vivendo, a necessidade de guardar o sábado. Porque através dos séculos, o povo de Deus deixou de fazer isso. Aí vem um anjo que vai fazer essa tarefa. Eu pergunto, esse anjo aqui simboliza o quê? Um anjo que vai fazer esse trabalho. Isso é um trabalho de evangelismo, sim ou não? Esse anjo representa o quê? Um movimento religioso, uma igreja. É uma igreja que faz esse trabalho, é um anjo, um mensageiro. Por quê? Anjo quer dizer o quê? Mensageiro. Lá no capítulo 1, no 2, no 3, nós estudamos aqueles movimentos das igrejas, não eram anjos e não eram igrejas. Por que no capítulo 7 deixa de ser? Portanto, um movimento religioso, uma igreja vai fazer esse trabalho no tempo que nós estamos vivendo. Pergunto, num tempo em que todas as religiões dizem que não é necessário mais guardar o sábado, quando aparece um movimento religioso, uma igreja que diz que é sim, e ensina que isso é um selamento, esta igreja cumpre a profecia? Sim ou não? Lógico. Portanto, quando todo mundo diz que não é preciso fazer isso, Deus providencia um movimento religioso para dizer, não só é preciso, como é fundamental, porque este selo do sábado é que vai marcar o povo de Deus do fim. Se até hoje as pessoas não entendiam, se até hoje as pessoas não compreendiam, agora não terão mais desculpas. Por quê? Porque agora há um movimento religioso pregando isso no tempo em que Deus determinou, nos nossos dias. Não era para isso ser feito há 3 séculos atrás ou 4. Esse anjo aparece agora. Esse movimento é agora. É no tempo entre o verso 13 e o 14. Está batendo? Está batendo, né? Profecia. Portanto, tem alguém cumprindo essa profecia. E você tem que identificar quem é. Qual é a igreja que está cumprindo isso aqui? Está dizendo, precisa guardar o sábado, sim. É importante, é o selo do Deus vivo. É um trabalho de selamento. Entende agora por que os anjos estão retendo a destruição do mundo? Porque o povo de Deus que está vivo está sendo selado. Não dá para arrepiar? O mundo não é destruído, porque Deus quer garantir que o seu povo que está vivo seja selado com a marca do sábado. Diga. Pois não. Eu vou falar deles, das 3. Você vai falar do nome, da função e do território, não é isso? Isso, eu vou falar. Obrigado pela contribuição, tá? Mas eu vou falar. Vou falar um pouquinho mais adiante. Não, é melhor falar agora, já que ele levantou o assunto, né? Para não ficar ninguém curioso. Porque ele falou uma coisa muito legal, e isso é uma coisa que a gente estuda no direito. Toda lei, e nós inclusive já estudamos isso aqui, quando estudamos sobre o sábado, né? Não é novo para quem é aluno da classe bíblica.
Toda lei tem que ter 3 marcas para que ela possa ser considerada uma lei autêntica. Quais são? A lei precisa conter o nome do legislador, a sua função e o seu território, sua competência. Por quê? Vou dar um exemplo. Uma lei que diz, por exemplo, que você tem que usar o cinto de segurança. Tem que estar lá, governador Mário Covas. Como é o nome dele? Mário Covas. Qual é a função? Governador. Qual é a competência dele? Estado de São Paulo. Por quê? Porque essa lei não vale no Rio, só vale em São Paulo. Então isso tem que estar na lei. Tem que delimitar o cargo, a função, senão eu escrevo lá, lei, Mauro Braga. Vale? Eu não sou governador, não posso legislar e não tenho competência sobre o Estado de São Paulo. Percebe? Isso a gente estuda em direito. É uma coisa que parece besteira, mas não é não. A lei tem que conter o cargo de quem está legislando, o nome dele e qual é a competência que ele tem. Senão o Mário Covas vai legislar para o Rio de Janeiro. Ele pode? Não, ele não é governador do Rio de Janeiro. Ok? A lei de Deus tem esse selo na lei de Deus? Se você procurar, você só vai encontrar o selo na lei de Deus num único mandamento. Pode procurar. Se você procurar dos 10, você só vai encontrar isso em um. Qual deles? O 4º mandamento, que diz: o Senhor, Deus, o nome dele, quem é? Deus. O Senhor que fez o céu e a terra. Fez, qual é a função dele? Criador. O céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Qual é o território dele? Toda a terra. O selo de Deus está no 4º mandamento. Se você retirar o 4º mandamento, você tirou a autenticidade da lei. Quando Satanás, através de filosofias e religiões, ensina que não é mais necessário guardar o sábado, porque ele está por trás, infelizmente, de pessoas sinceras que pregam isso. Pessoas sinceras. Quando ele está por trás e ensina isso, ele está dizendo, ele está fazendo simplesmente o seguinte: está retirando a autenticidade da lei de Deus. E as pessoas que não sabem entram nessa. Você perde a autenticidade da lei e a identidade do seu Deus, que não é qualquer um, porque ele é o Criador. Ok? Vamos seguir, feita essa observação. Portanto, o selo de Deus é o sábado. Há um povo fazendo isso. Aí eu pergunto: o povo, o anjo aqui, ele é apenas um instrumento. O instrumento. Mas quem é que vai fazer o trabalho de selamento? É o anjo? Não, ele é só instrumento. Essa igreja, esse movimento religioso é apenas instrumento. A Bíblia diz quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence? O Espírito Santo. Portanto, qual é o agente do selamento? O Espírito Santo. A igreja é apenas instrumento. O agente que vai convencer as pessoas a aceitarem o sábado é o Espírito Santo. Isso é um trabalho para Deus. O agente do selamento é o Espírito Santo, que faz esse trabalho de convencimento. Vamos avançar. Só para a gente não seguir, fazer uma pergunta aqui importante. Será que basta só guardar o sábado e eu garanto que estou selado? Recebi o selamento? Basta guardar o sábado? Não basta. Não basta, é preciso compreender isso. O fato de eu ser alguém que guarda o sábado não significa automaticamente que eu recebi o selamento. Por quê? Lá em Ezequiel nós vimos que o selo, o sábado, é um sinal de quê entre Deus e seu povo? Sinal de? Ainda não apareceu a palavra. Santificação. Somente guardar o sábado não significa que eu estou em processo de santificação. Eu preciso guardar os outros 9. O sábado é o selo, mas guardar apenas o sábado não garante o selamento. É preciso guardar os 10 mandamentos, e a Bíblia é clara nesse aspecto. Acontece que Deus escolheu o sábado como selo, porque Ele sabia que no nosso tempo, a maior parte das religiões pregariam a necessidade de guardar os outros 9. Sim ou não? Alguma igreja prega para você que não é preciso colocar Deus em primeiro lugar? Alguma igreja prega para você que não precisa honrar pai e mãe? Que você pode matar, pode adulterar? Alguém prega isso? Eles aceitam, quase todas, aceitam 9. O problema está em apenas no 4. É por isso que vem um povo e diz: olha, o 4 é que é o selo. Não dispensa os outros 9. Apenas indica que o 4 é exatamente o selo. Deu para entender isso? Portanto,
Mais do que guardar o sábado, é preciso guardar todos. Apenas o povo de Deus será marcado por essa característica, que é aquele que guarda os 10. Por isso o quarto é o seu, porque é preciso guardar o quarto para guardar os 10. Vamos seguir, verso 4. Verso 4 diz assim: e ouvi o número dos que foram selados, e eram quantos? 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Uma leitura rápida do 5 ao 8, bem rapidinha, diz assim: da tribo de Judá 12 mil foram selados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil e da tribo de Benjamim 12 mil. Bom, agora aqui é importante. Chegamos nos 144 mil e já durante o nosso curso da classe bíblica, algumas vezes pessoas me abordaram para me perguntar assim: doutor Mauro, o que é aqueles 144 mil do Apocalipse? E eu disse: um dia nós vamos falar sobre esse assunto. Chegou o dia. E vocês alguns talvez vão se assustar com a simplicidade do assunto. Até agora o livro de Apocalipse é literal ou simbólico? Será que só nesse verso ele vai ficar literal? O que você acha? A probabilidade desse verso também ser? E qual é o símbolo? Por que 144 mil das tribos de Israel? Esses que serão selados são só da tribo de Israel? Ou também é simbólico? Para começar, quem conhece as 12 tribos de Israel sabe que tem duas que não estão aqui, não foram mencionadas. Quais são? Efraim e Dan. Efraim e Dan não foram mencionadas. Portanto, não está falando de todas as 12. Colocaram duas aqui, José e a outra não me lembro qual, que não eram tribos de Israel, vieram depois. José e Benjamim, se não me engano. José e Manassés, que não eram tribos de Israel, vieram depois. As tribos eram Efraim e Dan. Qual foi o problema dessas duas tribos? Praticaram o quê? Idolatria. Bom, então vamos entender o símbolo. 144 mil foram selados. Ele olhou a visão dele e 144. Já sabemos, ou desconfiamos, que não pode ser literal. Não são exatamente 144 mil pessoas. Esse número é simbólico e é fácil de entender. Marca essa página aqui, no capítulo 7. Avança até o capítulo 21, que vai dar luz para nós aqui. O capítulo 21 vai ajudar. Capítulo 21, que nós vamos estudar lá para frente, é aquele que descreve a Nova Jerusalém. Descreve como é a cidade, as suas características, como é que ela é feita. E aqui tem algumas citações que interessantes, que vão nos ajudar a entender. Capítulo 21, verso 12. Diz assim: tinha grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes do quê? Das 12 tribos dos filhos de Israel. Verso 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Vocês percebem? Na cidade da Nova Jerusalém, na Nova Terra, são citados como fundamentos as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. É coincidência que eram 12 tribos no Velho Testamento e 12 apóstolos no Novo? Isso é uma coincidência? Você acha que é? Representando todos os cristãos de todos os tempos. Querem ver como é verdade? Como é simbólico? Marca de novo essa página aqui de Apocalipse. Volta 3 livros até o livro de Tiago. Tiago, é logo ali antes de Pedro e cartas de João. Bem no finzinho da Bíblia. Para vocês verem como a Bíblia mesma vai explicar isso. Como é simbólico isso. Livro de Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Tiago 1, verso 1. Tiago 1, 1. Diz assim. Olha como é que Tiago abre o seu livro. Ele abre dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão. Saudações. 12 tribos. Está se referindo aqui 12 tribos. As quais? Quais são as 12 tribos? Lógico, as tribos de Israel. Existiam as 12 tribos de Israel no tempo de Tiago? Olha o que ele vai falar no verso 2. No verso 2 ele diz: meus irmãos.
Ora, se ele está escrevendo para as 12 tribos e chama de irmãos, para quem que ele está escrevendo? Para os cristãos de todos os tempos. Sabe por quê? Quem existia naquela época ou eram pagãos convertidos ao cristianismo ou eram judeus. E ele diz que está escrevendo para as 12 tribos e chama de irmãos. Portanto, qual é o símbolo quando a Bíblia fala 12 tribos de Israel no Novo Testamento? O que simboliza isso? Principalmente no livro de Apocalipse. Simboliza os cristãos que viveram antes de Cristo. E os 12 apóstolos lá nos muros significam os cristãos que viveram depois de Cristo. Portanto, está se referindo aos cristãos em geral. E literal, que não pode ser. Quem que estaria nos 144 mil? Teria que ser formado por apenas 3 grupos de pessoas, se fosse literal. Se fosse só a tribo de Israel, os 144 mil teriam que ser judeus. Sim ou não? Se fosse literal, os 144 mil teriam que ser só homens. E todos virgens. Querem ver? Apocalipse 14. Apocalipse 14. Se fosse literal, teria que ser assim. Apocalipse 14. Falando, Apocalipse 14, do verso 1 ao 5, vai mencionar os 144 mil outra vez. De 14, do 1 ao 5. Vejam só para você ter certeza. Verso 1 diz assim: então olhei e vi o cordeiro em pé sobre o monte Sião. E com ele, o que fala aí? 144 mil, que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. Verso 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Ué, se você levar isso aqui literal, são 144 mil judeus, homens e virgens, se fosse literal. O que é mulher em linguagem profética? Já estudamos. Igreja. Por que esses são virgens? Porque não se contaminaram com doutrinas impuras. Isso aqui não é literal. Portanto, os 144 mil também não pode ser. Senão teriam que ser todos judeus, homens e virgens. Percebem? Esse número é simbólico. Vamos seguir. Volta lá para o Apocalipse capítulo 7. Apocalipse 7. Agora vamos ler o verso 9. Correr aqui para a gente terminar. Aqui eu vou ler numa tacada só do 9 ao 17. Numa tacada só, porque do 9 ao 17 nós vamos fazer comentários aqui verso a verso. Então vamos numa tacada só do 9 ao 17. Diz assim: depois destas coisas olhei. Depois de que coisas? Da visão dos 144 mil. Deus mostrou para ele os 144 mil selados, 144 mil número simbólico. Ele viu uma multidão de cristãos selados com o selo de Deus. Depois disso, o que ele viu? Viu uma grande multidão, olha agora, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes. Prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre, amém. Então, um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém. Por que eu li numa batida só e nós vamos explicar algumas coisas aqui que são mais relevantes que o resto do relato para quem está estudando com a gente até agora? Não preciso explicar de novo 4 seres viventes, anciãos, já estudamos isso nos capítulos 1, 2 e 3. Aqui o que chama a atenção é o seguinte:
Depois dos 144 mil, o que ele viu? Uma multidão, dava para contar? Não dava, uma multidão incontável. De onde vem essa multidão? Falou ali. De todos os povos, nações e línguas. Era gente de todos os tempos, desde a história do mundo, de Adão até nós. Então, sem querer entrar em teologia aqui, que não é a minha praia, mas só para ninguém sair daqui com dúvida, fica claro o seguinte: ele visualizou todos os salvos. Uma visão maravilhosa que Deus deu para ele. E ele viu claramente, dentro do grupo dessa multidão de salvos, um grupo especial, vamos chamar assim, de 144 mil, que é um número simbólico. E a gente vai ficar por aqui. Não adianta tentar descobrir quem são os 144 mil, qual é a característica deles. Eu diria, pelo que eu estudei, que esses 144 mil provavelmente sejam pessoas que estarão vivas no tempo da volta de Jesus. É o que a maioria dos autores pensa e ensina. Ok? São pessoas vivas no tempo da volta de Jesus que vão passar pela grande tribulação, porque essa grande tribulação ainda não aconteceu. Daniel diz lá no capítulo 12, verso 1, uma tribulação qual nunca houve em tempo algum. Então é assim, a grande multidão, destacando-se um grupo de pessoas que foram seladas. Ok? O resto não adianta a gente ficar divagando e tentando investigar, que não leva a nada. Importa que ali estão todos os salvos de todos os tempos. Tá? O resto é teologia, e teologia fica para teólogo, para explicar. Para nós temos que saber que ele teve a visão dos salvos de todos os tempos. Ok? Senão a gente acaba se complicando, para tentar investigar o que é complicado. Eu tenho lido muito sobre isso essa semana. Os próprios autores divergem entre si quando entram nessa área. Então, nós não temos que entrar. O importante é você saber que dentro da multidão de salvos havia um grupo chamado de 144 mil selados. Ok? É um grupo que a Bíblia destaca. E vamos aqui, o que acontece? Como é que essa multidão estava vestida? Vestes brancas. Já estudamos aqui o que simbolizam as vestes brancas. Justiça de Deus. O que eles tinham nas mãos? Palmas. Simbolizando o quê? A vitória. Palmas da vitória. Aquelas... né? Palmas, aquelas coisas que a gente chacoalha assim. Vieram da grande tribulação. A respeito dessa grande tribulação, tem uma coisa interessante aqui. É porque diz que eles vão passar por um tempo terrível de angústia. Essa é uma das características dos 144 mil também. Esse tempo de angústia, biblicamente, ele não aconteceu ainda. E ele está ligado com as 7 últimas pragas. Quando nós estudarmos as 7 últimas pragas, vamos ver o que vai acontecer com o mundo. Vai ter fome? A gente vai estudar. Vai ter sede? Vai, a gente vai estudar isso. A Bíblia diz que uma das pragas é um sol, um calor tão abrasador que o ser humano não consegue resistir. E o povo de Deus selado vai ser poupado? Por isso que diz que eles não passarão nem fome, nem sede, nem o sol vai abrasar. Porque essas pragas virão. Nós vamos estudar, porque isso, como é que isso vai acontecer, tá? Por isso que vai mencionando que é um povo que veio da grande tribulação. Significa que, pela frente agora, até a volta de Jesus, vai ter um período difícil para os cristãos. Eles sobreviverão, mas o resto do mundo vai sofrer muito. Aqueles que não aceitarem Jesus vão passar por situação complicadíssima. É só estudar as últimas 7 pragas para ver o que vai acontecer com o mundo, tá? Agora, para encerrar, quero encerrar aqui com o último verso, que é o verso, não é o último não, eu quero encerrar com o verso que diz aqui, deixa eu só achar rapidinho, do capítulo 7, é o que diz que eles estão de dia e de noite, é o verso 15, eu quero falar desse verso aqui, verso 15 diz assim: por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu templo. Por que, hein, gente? Por que esses que estão salvos servem a Deus de dia e de noite? Por que você acha? Primeiro, onde está o povo de Deus hoje que esse anjo, esse movimento religioso está buscando para selar? Onde está? Aí fora. Uma parte está dentro da igreja, a outra parte está fora. Tem gente que vai se salvar fora da igreja? Então é bom a gente tomar cuidado
quando a gente sai criticando os outros. Porque tem gente que vai se salvar que está fora da igreja. E tem gente que vai perder a salvação dentro da igreja. Porque denominação religiosa, seja qual for, não salva ninguém. Não salva ninguém. Denominação religiosa, placa de igreja, não salva as pessoas. Quem salva as pessoas é Jesus Cristo. A denominação religiosa, ela pode fazer o trabalho de levar a verdade, mas se eu não praticar o que eu ensino, eu perco a minha salvação. A questão aqui é saber o quanto do que eu sei, eu estou fazendo. Porque tem gente que não sabe metade do que nós sabemos, mas faz tudo o que sabe. Esse cristão sincero. Porque o quanto ele sabe, ele faz. Vai se salvar. E Deus está procurando para selar. Então tem gente fora da igreja que vai se salvar. Deus está procurando por eles. Os anjos estão retendo os ventos para salvar as pessoas que estão aí fora. Pode ser o seu irmão, seu parente, sua tia, seu filho. Os anjos estão segurando os ventos para que a gente leve o evangelho para essas pessoas. E nós o que estamos fazendo? Descansando, dormindo. E os anjos segurando os ventos. Para dar tempo dessas pessoas serem seladas, tomarem conhecimento da verdade. E aqui diz que aqueles que ele viu no céu, salvos, estavam louvando a Deus de dia e de noite. Sabe por quê? É a última frase do capítulo 7. Por uma razão simples. Verso 17, última frase. O que diz aí na sua Bíblia? A última frase do verso 17. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Eu quero encerrar com vocês aqui. Eu quero encerrar com um breve testemunho pessoal. Eu demorei algum tempo para conseguir compreender a alegria desses que estão aqui no céu, louvando a Deus dia e noite. Não fazem outra coisa. Porque Deus vai tirar dos olhos dele toda a lágrima. O seu João está aqui e perdeu recentemente uma pessoa muito querida. Quem de nós aqui já não perdeu alguém muito querido? Quem de nós? Todos perdemos. E eu também já perdi. De todas as pessoas que eu perdi até hoje, a gente sente por todas. Graças a Deus, Deus me poupou de perder as pessoas mais próximas. Mas há uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Meu avô. Pai da minha mãe, Mário Amorim. Uma das pessoas com quem eu mais tive identificação na minha vida. Desde garoto, desde criança, ele sempre era muito moleque comigo, muito brincalhão. Sempre, meu avô. Me ensinava todas as molecagens, as brincadeiras. E eu, desde garoto, mesmo quando era adolescente, por mais que a gente na adolescência vire a cabeça, queira saber apenas de outras coisas, que respeito eu tinha por ele. Era companheiro para sair, para brincar, para jogar comigo. E assim a vida foi passando, a nossa amizade foi crescendo, até que ele foi envelhecendo. E quando ele já estava velhinho, por volta de 80 anos, ele adorava jogar comigo. Jogar jogos de dados, de cartas. Ele adorava brincar. E eu chegava do trabalho cansado e meu avô estava em casa me esperando, dizendo assim: depois que você jantar, vamos jogar? E às vezes eu estava cansado, mas tinha que jogar com ele. E eu começava a jogar. Qualquer jogo ele gostava de jogar, mas tinha um jogo chamado Ian. Não sei quem conhece, é um joguinho de dados. Ele adorava jogar Ian. Às vezes dava 11 horas, 11h30, eu tinha cansado, tinha que trabalhar no dia seguinte. E eu perguntava assim: vô, tá cansado, quer dormir? E ele falava: eu não, você tá? E eu dizia: não, vô, vamos jogar mais uma. E a gente ia até 1, 2 da manhã jogando. E a doença foi pegando, ele foi ficando com arteriosclerose. Até que eu comecei a ver meu avô sentado, e às vezes eu chegava e ele ficava olhando assim no vazio, e às vezes não respondia mais o que a gente falava. E eu brincava: vamos jogar, vô? Ele ficava parado. Um dia já no hospital, fui brincar com ele, ele não me respondia mais, não me reconhecia. Eu tive que sair do quarto, parei no corredor e pensei: a vida não pode ser isso. A vida não pode ser isso. Ninguém pode terminar desse jeito. Eu só entendi esse verso. Por que as pessoas louvam a Deus dia e noite? Porque João pôde ver. Deve ter visto meu avô lá. Perfeito. Normal. Por isso que a gente vai louvar a Deus dia e noite. Porque eu imagino você chegar lá, seu João.
encontrar sua esposa. Você encontrar a pessoa que você perdeu, perfeita, bonita, jovem, te abraçando. Não dá para louvar Deus dia e noite. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Portanto, não interessa saber como são 144 mil. Eu quero ser um deles. Eu quero ter o caráter deles. Porque o que a gente vai levar para o céu é o caráter. Portanto, a nossa questão aqui essa noite não é investigar quem são, onde estão. A questão é saber o que eu preciso fazer para estar lá. Esse é o nosso problema. O que está nos afastando de estar lá? O que falta no nosso caráter para acertar com Deus? Para ficar mais parecido com Jesus. Isso faz me lembrar da história daquele rapaz que tinha um professor na faculdade muito inteligente, que respondia tudo sempre, esse rapaz não se conformava. O professor tinha resposta para tudo, sempre se saía das pegadinhas. E ele, muito esperto, esse aluno resolveu que queria pegar o professor. Chamou os amigos e disse: hoje eu vou fazer um teste com ele que vocês vão ver, ele não vai se sair. Ele disse assim para os colegas: olha, está vendo essa borboleta na minha mão? Quando nós entrarmos na sala, vocês não vão falar nada. Eu vou estar segurando a borboleta com a mão para trás. Eu vou perguntar: professor, eu tenho uma borboleta na minha mão, ela está viva ou morta? Se ele disser que ela está morta, eu vou deixar ela viva. Se ele disser que ela está viva, eu esmago ela e mato. Ele vai errar pela primeira vez. Dito e feito, a classe ansiosa, o professor chegou, o rapaz ficou de pé: professor, já que o senhor sempre tem saída para tudo, eu tenho hoje um teste para o senhor. Eu tenho uma borboleta aqui na minha mão. Eu quero que o senhor diga para essa classe se ela está viva ou morta. O professor disse: se ela está viva ou morta, a decisão está em suas mãos. Amigo, a decisão está nas suas mãos do que você vai fazer com o seu destino. Se você vai estar lá para ver as pessoas que você mais amou nessa vida, se abraçar com elas, passar a eternidade, você vai ficar por aqui. Que Deus te abençoe nessa decisão. Que Deus te ajude, nos ajude a cada dia nos preocuparmos mais em estarmos lá do que nos mantermos aqui. Que Deus te ajude. Eu vou pedir ao pastor para orar por cada um de nós, pelas nossas vidas e pelas nossas decisões. E quarta-feira que vem, capítulo 8.